Olá, pessoal. Esse nosso conteúdo hoje aqui, assim como foi da educação patrimonial, este também tem um caráter preparatório para a nossa palestra online de planejamento patrimonial da família. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a reforma tributária. Vamos falar aqui algo completamente na contramão de tudo que você já ouviu falar sobre a reforma tributária. Essa reforma tributária que foi aprovada em 2023 e em 2024 foi aprovado o regulamento, já em 2025, ela não teve mudança nenhuma, mas em 2026 começa a valer. A reforma tributária tem uma série de implicações e tudo que a gente vê na internet é muito nervosismo com isso. As pessoas estão muito preocupadas com o que será daqui para frente. E não é para menos, porque essa é uma reforma tributária em que o governo está, na verdade, assustando as pessoas, está criando uma tensão muito grande. Está falando para as pessoas o seguinte: olha, se você tem patrimônio, eu vou taxar a herança e não vou taxar pouco, não. Mas, gente, está na hora do Brasil mudar. A gente tem que mudar e cobrar muito. Nós somos taxados e não temos nada em troca. Vamos ver aqui um trecho da entrevista que a Haddad deu antes mesmo dele ser governo, quando o Lula era candidato. Veja só o que ele já falava sobre imposto de herança. Deixa eu aqui dividir com vocês a minha tela. Vamos lá. Entendeu? É porque no Brasil aqui. Não, Mas não é um bom nem imposto pro sobre herdeiro. altas fortunas, é Não outra coisa. Sobre herança. Tá. Não é bom nem pro herdeiro. Não é bom nem pro herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Bom, é isso aí. O cara que é 1 bilhão não sabe nada do que é da vida. É isso aí. Vamos lá. Um cara que não sabe nada. Então, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. E o mundo inteiro vai ver que é preciso aumentar. As pessoas, o mundo vai perceber que a herança não é bom nem para o herdeiro. Como assim? O cara não sabe o valor de 1 bilhão de reais, não sabe o que é a vida. Quem herda, por exemplo, 1 bilhão de reais, não, ou melhor, e quem herda também 1 milhão de reais também não sabe nada da vida? Isso é na opinião dele, Haddad, governo. Vejamos, até concordo com ele em parte, mas calma, que possivelmente você também vai concordar. Se o sujeito foi político a vida inteira e fez 1 bilhão de reais em patrimônio, sendo político, realmente a conta não fecha, não é mesmo? Então é fato que esse filho não sabe o que é vida. Esse filho, sim, provavelmente não sabe o que é a vida. É assim um playboyzinho, né, que se locupleta daquilo que nem era devido. Porque imagina, um político que possui um patrimônio de 1 bilhão de reais, realmente a conta não fecha. Então, nesse ponto, eu concordo com ele. Nós devemos concordar com ele, não é mesmo? Mas discordo no seguinte: não podemos concordar de quem ele está falando. Aí sim, eu não concordo mesmo. Ele está falando de você, que construiu um pequeno patrimônio, que talvez tenha apenas um imóvel que reside, dos empresários, das pessoas que geram riqueza para o país, aqueles que pagam imposto, e muito, e pagam muito. O que ocorre é que esse papinho de panfleto é um discurso para quem não tem patrimônio. Convenhamos, a maioria dos brasileiros não possui sequer saneamento básico. Que dirá moradia? A maior parte da população não possui moradia. Então, quando esse discurso chega a essas pessoas, chega de uma forma equivocada. E é claro que elas acabam pensando, é isso mesmo, tem que taxar os ricos, eles têm, e tem que pagar, e pagar caro. Mas é aí que eu discordo, e você vai concordar comigo. Essas pessoas, ao longo da vida, trabalharam duro, assim como você. Imagina aquela pessoa que construiu um verdadeiro império, né? Trabalhou muito, possui muitas empresas que alavancam a economia do país. É a melhor, por exemplo, 1 bilhão de reais. Mas aí você está dizendo, Nájila, eu não tenho 1 bilhão de reais.
Gente, isso aqui é um exemplo, é a título de ilustração, porque a nossa conversa aqui só não vale para quem não tem patrimônio. De resto, não importa o valor do patrimônio. Caso você não tenha patrimônio ou ainda está pensando em formá-lo, ou não está pensando em formar tão cedo talvez essa realidade esteja longe de você, mas pode servir para um familiar seu, um amigo, um vizinho, enfim. Então vamos lá. Imagine só, uma pessoa de 70 anos e tem um filho, pode ter uma faixa de 35 ou até mais. Essas pessoas, esses filhos não são playboys. É muito provável que não. Sabem muito, ou melhor, sabem o valor do dinheiro e o duro que se deu para conseguir. Isso com o suor do trabalho de seus pais. Aquele suor que cai no chão. Então, isso eu discordo. E com certeza você também, até porque você pode fazer parte desse rol de pessoas. Mas veja, desde antes deles assumirem, o governo existia no governo uma movimentação para se fazer uma reforma tributária em que se discute essa questão, imposto sobre herança. E é isso que eu quero te mostrar. Agora eu quero mostrar qual é o problema e de que maneira você vai fazer exatamente o contrário do que eles querem. Você vai sair desse movimento da reforma tributária tendo mais patrimônio que as outras pessoas. É isso que eu quero construir com você aqui de que maneira nós vamos fazer isso? De que maneira que nós vamos fazer isso? Eu quero que você entenda, veja só, nós temos essa pessoa aqui, você conhece bem. Nossa, adiciona. Dividir com você minha tela aí. É o Silvio Santos, né? Você sabe que o Silvio Santos é o fundador do grupo Silvio Santos. Quando ele partiu desse plano, a sua fortuna, segundo a revista Forbes, era de 1,6 bilhões. Agora imagina, se ele tivesse que passar, aliás, ele não, suas filhas tivessem que passar por um inventário. Só de imposto, pela regra atual, elas teriam que pagar 12,8 bilhões de reais. E esse imposto é estadual. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Suas filhas não passaram pelo inventário. Por que não passaram? Porque ele, Silvio Santos, teve uma educação patrimonial. Ou seja, ele fez um planejamento patrimonial da família. Pessoal, deixa eu só falar uma coisinha aqui antes de prosseguir. Eu sou Nájila Arahal e faço parte do time Rude Brasil. E o objetivo aqui é levar informação, muito conteúdo. E eu vou estar fazendo uma palestra nos dias 24 e 27, a nossa última palestra do ano. Vou levar um pouco de conhecimento para você, um conhecimento que somente nossos clientes têm acesso no nosso escritório. Nos dias 24 e 27, eu vou levar esse conhecimento para você, buscando ensinar sem juridiquês, de uma forma ampla e simples, ao um público maior. Fica tranquilo, que você vai aprender tudo que os bilionários já fazem há décadas, que você também pode fazer. Então, vamos aos fundamentos para compreender o que acontece com esse imposto sobre herança. Primeiro, é bom lembrar que esse imposto não é um imposto federal. Isso mesmo, ele não é federal. Vamos ilustrar de forma que você entenda melhor. Você compra um imóvel, tem que pagar uma coisa chamada ITBI, ok? Você sabe de quem é o arrecador desse imposto? É a prefeitura. A prefeitura municipal, certo? ITBI é a prefeitura municipal. E quem fica com o imposto sobre herança? É o governo do estado. Então, tomando como exemplo o Silvio Santos, quando ele faleceu, esse valor, se tivesse sido inventário pela família dele, o estado de São Paulo teria arrecadado 12,8 bilhões de reais. Porque o imposto de herança é estadual. Entendido isso? Entendido isso até agora? Está acompanhando? ITBI, imposto municipal. E imposto sobre herança é estadual. E é aí que começa a confusão. Você deve estar se perguntando por que raios o governo federal está empenhado em aumentar o imposto de herança. Se o governo federal não fica com nenhum centavo, o governo federal não ganha nada em aumentar o imposto sobre herança. Ou mesmo se diminuir para ele é indiferente.
é indiferente. A vida do governo federal não muda em nada. O governo federal não recebe nada com isso. Mas por que, então, que a agenda do ministro da Fazenda é tão empenhada a aumentar o imposto sobre herança? E é aqui que agora nós vamos entender. Por que isso? Veja só, entenda por quê. O que acontece na tal da reforma tributária? O governo federal tem 3 impostos, PIS, COFINS e IPI, sendo que o COFINS e IPI está transformado em 2. Então, o governo federal, está fazendo o que ele está transformando com a reforma tributária. Então, isso aqui, deixa eu aqui mostrar para vocês. Então, antes, o governo federal era PIS, COFINS e IPI. Agora é o imposto CBS, né? Antes, PIS, COFINS, e tem o imposto seletivo, que é 15%, e CBS. Agora. COFINS e PIS, 3,65%. IPI, 7%. Estado e município, antes, ICM e ISS. ICM 30% e ISS de 2% a 5%. Passa a ser IBS. Então, os estados vão perder muito. Como compensar o imposto no imposto sobre herança? É isso aí. Que hoje no inventário é de 8%. Na doação também tem o mesmo critério, tem imposto. É um pouco menos, mas tem imposto. Então, tudo isso vai aumentar. Certo? Então, o que acontece? Os 3 impostos converteu-se em 2. A contribuição sobre bens e serviços, certo? Sobre bens e serviços e também o segundo. Mas deixa eu explicar aqui. O que vem a ser imposto seletivo? O imposto seletivo, ele é aquele que taxa os produtos não essenciais, produtos supérfluos, e taxa menos o produto essencial, por isso seletivo, né? Faz uma seleção. Então, temos o imposto seletivo sobre feijão e arroz, que é baratinho, né? Vamos colocar assim, entre aspas. Já sobre o relógio, por exemplo, é muito alto. Mas aqui tem um detalhe que, incrível que pareça, você vai até rir do que eu vou falar, mas é verdade. Sobre a cerveja, o imposto é barato. Por que será, hein? Por que será? Já sobre o cigarro, é caro, e bem caro. Interessante, né? E é por isso que o governo se movimentou tanto. Você já vai entender. Só que o detalhe é o seguinte: com isso tudo aqui, o governo, a União, passa a ganhar mais. Porque ele ganha mais esses 2 impostos, aqueles 3,65% do faturamento, PIS e COFINS. E o IPI, que varia de produto para produto. Por exemplo, um carro paga 7%. Então, essa carga tributária, as alíquotas que tinham antes, agora a perspectiva é que aumente nesse novo cenário. Então, o governo federal vai ganhar bem, em especial com a contribuição sobre bens e serviços. Porque até ontem o governo não ganhava nada sobre bens e serviços, somente com PIS e COFINS. E agora ele também vai ganhar até para o nível atual. Aí isso fica assim, isso aí vai ficar um período de observação. É bom lembrar isso aí, é bom ressaltar. Mas se o governo federal vai passar a ganhar mais, então, por mais que isso seja um negócio meio doido, maluco de entender, qual o objetivo da reforma tributária referente ao imposto sobre herança? Ficou claro que o governo federal passa a arrecadar mais? Entendeu como isso é doido? Toda reforma tributária no Brasil é sempre para arrecadar mais. Não se engane, não deixe que pensem que somos otários. Essa de dizerem sempre que é para reparar, para melhorar a arrecadação, para ser mais eficiente, é pura balela. É para aumentar a conta de ganho, sim. Entendido isso, agora vamos entender o que acontece com o governo estadual. Vamos nos concentrar aqui e falar do Estado, já que o problema do município nem é tão grande. O que acontece agora com a reforma tributária?
o Estado passa a dividir com o município um único imposto, IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, passam a dividir esses dois. O que for mercadoria, quem vai receber é o Estado. E o que for serviço fica para o município. Isso aqui mudando, o município vai arrecadar mais. Essa é a verdade. Vai acabar recebendo mais do que hoje arrecada. Para os municípios, isso fica maravilhoso. Agora, o Estado ele vai cair numa alíquota de 30% para algo em torno de 16%. E isso são especialistas que estão falando, não sou eu, não. Agora, eu digo, os estados vão perder absurdamente com essa reforma. E isso tem que ser compensado de alguma forma. Mas o que acontece de fato? Por que o governo federal começou a se movimentar? É simples, porque eles precisam do Estado para aprovar suas matérias. E quem representa esses estados é o Senado. Não entendeu? Te explico. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, o senador não representa você, a população, e sim o governo do Estado. Então, se não tiver uma compensação para os estados, os senadores não votarão nas matérias da pauta do governo. Foi então que o governo federal, mesmo antes do Lula ser eleito, intensificou esse discurso panfletário de que é preciso aumentar o imposto sobre herança. Tem que aumentar o imposto sobre herança com o discurso de taxar as grandes fortunas. 1 milhão entra no rol das grandes fortunas. 900 mil reais, dependendo do patrimônio, entra no rol das grandes fortunas. Para compensar o Estado passa a ter um aumento no imposto sobre herança, e não sobre as ditas fortunas, porque, como já vimos, os bilionários não passam por inventário, deixando de arrecadar para os cofres dos estados, dos seus respectivos estados, como foi com Roberto Marinho no Rio de Janeiro, com Silvio Santos em São Paulo, o da Casa das Bahias, enfim, da Bahia, da Odebrecht, enfim, muitos outros que deixaram de arrecadar para os seus respectivos estados, comprovando que os bilionários, as grandes fortunas, não passam por essa coisa chamada inventário. Então, o povo paga mais uma vez a conta. É que hoje o inventário representa uma perda patrimonial que chega a ser de 40%. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho do patrimônio. Esse valor, essa perda, passará a ser bem maior com a reforma. Mas aí o que acontece? Acontece isso, aparece um montão de gente, de pessoas no Brasil, de profissionais no Brasil, que estão sendo uma pedra no sapato do governo. Profissionais e clientes estão sendo uma pedra no sapato do governo. E quem são essas pessoas? Quem são essa pedra no sapato? Eu, por exemplo, estou entre elas. E você, a partir de agora, começa a fazer parte desse grupo de pessoas que está sendo uma pedra no sapato, para que o governo federal não consiga fazer a reforma tributária valer. Como assim, Anália? É por isso que eu digo que nós somos uma pedra no sapato. A gente realiza essa palestra no Brasil inteiro. Algo em torno de 1.000 profissionais fazendo uma mesma coisa que nós estamos fazendo aqui agora. Então, esse movimento que estamos criando aqui é o movimento da educação patrimonial, que através de um planejamento patrimonial, você não será taxado dessas alíquotas absurdas. Ou melhor, seus filhos não serão taxados sobre aquilo que eles têm direito, quando você não mais estiver aqui. Você não pode ficar de fora. No dia 24, segunda-feira, estarei fazendo uma pré-palestra online, falando tudo para você sobre esse famigerado inventário. Mas atenção, só quem estiver inscrito poderá fazer parte. Entre aqui na bio, clique no link abaixo, compartilhe com parentes, amigos e até inimigos. Dia 24, pré-palestra. Dia 27, palestra, às 19h30. Ao fazer a inscrição, você será encaminhado a um grupo de WhatsApp, e é um grupo fechado, gente. Não é para ficar falando abobrinha, não, porque ela tá, nada disso.
E se quiser saber mais sobre esse e outros assuntos referente ao planejamento patrimonial, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Gente, espero vocês lá. Um forte abraço. Tchau. Até segunda.